Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Poli ao Avesso. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso tapete. Vamos trabalhar a borda verde da nossa florzinha que fizemos no vídeo anterior. Essa florzinha é linda, que eu tô apaixonada por ela. Vamos trabalhar nela a borda verde, né? Que a gente já vai formar a base do nosso square, tá bom? E a gente também vai unir, né, as três florzinhas que no nosso tapete, né, padrão ali, aquele tamanho, né, do tapete de porta, podemos dizer assim, ou de fogão, de geladeira, né, como vocês preferirem tá utilizando. Nós vamos construir toda a base desse tapete, tá? Até o bico final. Esse vai ser, né, o nosso vídeo de hoje, tá bom? Nosso passo a passo aí. Então, você já pode pegar a sua agulha, o seu fio e vir crochetar comigo. Bora lá? Então, nessa etapa, nós vamos trabalhar com a cor verde, né? Essa cor aqui tem a etiqueta aqui para vocês verem, tá? É o Milano da Euro-Roma, tá bom? A cor é o verde oliva, a cor, né, é o 808 o número dela, tá? Dessa cor, é um verde bem bonito, tá bom? E o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui o meu novelo no meu suporte, para estar me ajudando, tá? E nós vamos começar fazendo, né, aqui o nozinho tradicional, que todo mundo já sabe, né, a nossa laçadinha inicial aqui. E a partir dele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar nossa carreira como se fosse a base de um square, certo? Então, eu vou passar aqui, ó, vou escolher um intervalo desse e vou passar o meu fio pelo intervalo. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. E vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, certo? Subir três correntinhas, no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2, ok? Ficando desta forma aqui, tá? Então, assim, já ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos, certo? Agora, depois dos 3 pontos altos, né, que a gente formou aqui o nosso bloquinho, né, de 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes de espaço, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntes, tá? E ainda no mesmo intervalo aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos, certo? Feitos os 3 pontos altos, aqui a gente já tem, né, o nosso primeiro campo, formando um leque, certo? Agora, para mim ir para o próximo intervalo, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, tá? E aqui nesse próximo intervalo, eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos, certo? E em seguida, eu faço novamente 1, 2 correntinhas, tá? Agora, vou para o próximo intervalo aqui, o intervalo seguinte, e vou trabalhar mais um leque, tá? O que é o nosso leque? Nosso leque é
3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalo, ok? 2 e 3, certo? Ok? Aí, vocês podem reparar que o nosso trabalho, ele vai ficar no formato de um quadrado, certo? Justamente porque estamos criando os cantos, né? Então, a gente vai continuar fazendo o seguinte. Por toda a volta, nós vamos fazer nos intervalos comuns, tá? Que são esses daqui. Nós vamos fazer 3 pontos altos, separados aqui por 2 correntinhas. E nos cantos, que são os leques, nós vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, ok? Então, eu vou fazer aqui mais uma parte com vocês, tá? Pra gente reforçar. Olha, eu fiz o meu canto aqui, né? O meu leque. E agora, eu faço 2 correntinhas e vou no próximo intervalo, que é, né, um intervalo comum, que a gente pode chamar, e faço 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Agora, faço 2 correntes, vou no próximo intervalo, o qual já vai ser formado aqui o meu leque novamente, e vou fazer 3 pontos, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 2, 3, e no mesmo espaço aqui, mais 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Então, gente, essa vai ser a nossa repetição, tá? Nós vamos ficar aqui com 4 cantinhos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês para vocês estarem vendo como que eu vou fechar aqui no final, tá? Prontinho, gente, terminei aqui, né, a minha volta. Já fiz aqui as minhas 2 correntinhas, tá? Para passar de um intervalo para o outro. E aqui eu vou finalizar na minha terceira correntinha que eu subi, né? A minha correntinha, as minhas 3 correntinhas iniciais, lembram? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na minha terceira aqui, eu introduzo a agulha ali. Calma aí, gente, que faltou aqui pegar um fiozinho, olha. E faço um ponto baixíssimo, certo? Aí agora eu faço uma correntinha só para dar aquele arremate. Aí, gente, eu corto o meu fio aqui, ó. Tá? Corto meu fio e puxo aqui, dou aquele apertadinho aqui pro ponto não soltar, né? Puxo também os meus cantos aqui, né, do meu square, tá? Pra dar uma ajustadinha nele. E olha, gente, que gracinha que fica, tá bom? Então, gente, a gente vai fazer nas outras 2 florzinhas aqui também, tá? E eu vou fazer na minha, e aí eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente, eu fiz aqui, tá? Agora, as minhas 3 florzinhas, né?
o nosso square na cor verde, tá bom? E vou trocar também a minha agulha, tá? Eu tava usando, olha, a de 3,5, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Eu tava usando a de 3,5. E agora eu vou usar a de 4 milímetros, tá bom? Por que eu vou usar a de 4 milímetros? Porque eu notei que o meu ponto, ele tá muito apertado, gente. Ele já é apertado e hoje ele tá mais apertado ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar usando a agulha de 4 milímetros para estar me ajudando com isso, tá bom? Eu tava usando a de 3,5. Eu usei a de 3,5 para fazer toda a parte que eu fiz até aqui. Todo o processo que eu fiz até aqui, eu usei a de 3,5, tá bom? Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar para de 4 milímetros porque o meu ponto está muito apertado, tá bom? Eu já tentei soltar um pouco ele, mas não tá adiantando. Então, assim, para quem faz crochê, sabe que tem dias que a gente tá com uma tensão na mão que só Deus. Mas, enfim, vamos dar início aqui. Eu fiz, né, as minhas 3 florzinhas. Agora, eu vou estar usando essa cor aqui, tá, gente? Que é um tom de bege, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só colocar ela aqui já no meu suporte. E eu vou mostrar ela pra vocês. Já tô com meu fio aqui. Gente, ela também é da Euro-Roma, tá? Esse dali, como vocês podem ver, é um novelo grande, né? O Euro-Roma Big, tá? A numeração dele é o 6. Ah, Polly, mas aí tá dizendo que para trabalhar com agulha de 3,5 milímetros. Gente, sim, tá dizendo. Só que, por questão, né, da tensão do meu ponto, igual eu falei, eu vou estar trabalhando com agulha de 4 milímetros, tá? Então, assim, você pode, né, tá seguindo o que o fabricante pede, né, a agulha, ou você também pode estar fazendo igual eu faço, né? Vai depender da tensão do meu ponto, vai depender também do tamanho que eu preciso para aquela peça, enfim, são alguns fatores que a gente sabe, né? Então, a cor desse barbante que eu vou estar usando é o bege, a numeração é 1110, como vocês podem estar vendo aí, e vamos lá. Nessa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o meu nozinho, né, minha laçada inicial. Vou separar aqui 2 squarezinhos com uma flor. Vou usar apenas um agora. E vou fazer o seguinte. Aqui eu vou escolher um canto, tá? Que eu tenho aqui, eu tenho 4, e vou escolher um canto desse leque. Vou puxar aqui a minha laçada, vou subir 1, 2, 3 correntinhas e no mesmo intervalo do leque aqui, eu vou fazer leque sobre leque. Então, se eu sei que o meu leque aqui é 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, eu vou estar repetindo ele. Então, essa carreira aqui vai ser uma carreira de repetição, tá, gente? Então, já fiz 2 aqui, né? 3 correntinhas equivale a 1 ponto alto, falta mais um aqui. O meu terceiro ponto alto. Aí, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto no mesmo espaço, fazer aqui mais 3 pontos altos, certo? 2 e 3, ok? Agora, 2 correntinhas de separação, né, para ir de um espaço ao outro, vou nesse espaço que eu tenho aqui e faço 3 pontos altos. Vocês podem notar que o que a gente está fazendo agora nessa carreira? Nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos na carreira anterior, com a linha verde,
né? Vamos fazer uma carreira aqui de repetição, então é bem fácil, gente. 3 pontos altos. 2 correntes de separação. No próximo intervalo, mais 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro ponto alto, ok? 2 correntes de separação. Aqui agora eu já tenho o meu próximo leque e o que é que eu vou fazer? Eu vou repeti-lo, certo? Eu vou repetir esse leque. Então, 2 pontos altos aqui já, mais 1, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, no mesmo lugar. 2 e 3, certo? Aí agora, 2 correntinhas. Ó, como que tá ficando. Nosso square já tá crescendo aqui, né, ó. Então, agora eu faço o quê? Mais a repetição aqui, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e no próximo intervalo 3 pontos altos. Aí fiz, né, repetição dos intervalos aqui comuns, né? E agora eu vou estar fazendo 2 correntinhas e aqui o meu próximo leque. Vou repetir ele. 3 pontos altos. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, certo? Então, gente, aqui nós fizemos a primeira, né? A primeira aqui, a segunda carreira, né? E temos 1, 2, 3. E aqui falta completar o quarto leque, tá? Então, a gente vai completar agora, chegando aqui no quarto leque, tá? Vamos lá, que é mega fácil essa repetição, né? Então, dá para fazer mais 2 correntinhas aqui. No próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Duas correntinhas. E agora a gente vai fazer aqui o nosso quarto leque, certo? Só que nós não vamos completar ele agora. Então, a gente vai fazer apenas 3 pontos altos. 2 e 3, certo? 3 pontos altos. Por quê? A gente agora tem 1, 2, 3... O quarto cantinho aqui, né, que é o quarto leque, a gente não vai completar ele agora. Por que a gente não vai completar? Porque nós vamos estar unindo as florzinhas, tá? E desta forma aqui que eu vou mostrar para vocês como faz essa união, é mais fácil e fica mais bonito o acabamento também, tá bom? Então, a gente aqui faz uma correntinha, eu pego a minha outra base aqui, a minha outra florzinha, pego ela aqui no cantinho, tá?
um canto aqui do square e faço um ponto alto, deixando ela desta forma, tá, gente? Uma do lado da outra. Ó, fiz um ponto alto, certo? E agora nós vamos fazer o quê? Mais 2 pontos altos aqui. Ficando o quê? Com o nosso metade, né? Aqui do nosso leque. Por que metade? Porque a gente vai completar esses 2 leques aqui, ó. Deixa eu virar para vocês verem, que vai ficar melhor. Esse daqui e esse. Depois, quando essa florzinha aqui tiver, tá? Aí nós vamos fechar ele aqui, tá bom? Então, depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, um passo de cada vez pra gente não se perder. Feito isso daqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou virar, igual eu tinha mostrado para vocês, né? Virei essa florzinha aqui, ó. Ela tava assim, certo? Que a gente tinha colocado ela uma do lado da outra. Agora eu viro assim, que vai ficar avesso com avesso, olha, os fios para depois arrematar. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar aqui e vamos começar a emendar. Esta base aqui que tá pronta, né? Essa lateral, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, na correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, lembra que a gente tinha feito 2 correntinhas de intervalo? E faço outro baixíssimo. Aí agora, aqui nessa base que não tá finalizada, eu vou fazer aqui nesse intervalo os meus 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3, certo? Desta forma aqui, eu tô fazendo o quê? Eu tô emendando meus square. E olha como a emenda começa a ficar linda, perfeita, né? Aí eu volto aqui agora, na base que está pronta. Aqui, ó, na primeira correntinha. Ó, na primeira correntinha aqui, que separou um ao outro. Pode ficar um pouquinho difícil, gente, pra gente tá introduzindo a agulha, porque a correntinha fica fica pelo lado avesso, tá? Mas não é impossível. Aí na segunda, outro ponto baixíssimo. Ó, certo? Aí agora que eu já cheguei no intervalo, eu faço o quê? Os 3 pontos altos. Dois. E 3. Certo? Aí aqui, novamente, já estou nesta parte aqui, ó, da correntinha. Então, na primeira, um ponto baixíssimo. Na segunda aqui, outro ponto baixíssimo. Então, agora, gente, nós vamos fazer o quê? O nosso leque. E o nosso leque é da mesma forma que a gente fez os intervalos comuns. Fizemos ali, né? Caminhamos pelas 2 correntinhas de intervalo. E aqui, agora a gente vai fazer o nosso leque. O nosso leque, vamos fazer aqui 3 pontos altos. 2, 3, certo? E aqui, a gente vai fazer da mesma forma, nós vamos caminhar, só que nós vamos caminhar apenas por 2 correntinhas, tá? Ó, vamos lá, primeira. Um ponto baixíssimo.
Gente, vocês podem ver que fica escapando na hora de introduzir a agulha ali, né, na correntinha. O segundo ponto baixíssimo, certo? Ó, olha como que fica, vai ficando, né, a nossa emenda muito mais bonita, né, um trabalho muito mais organizadinho aqui, as emendas, né, tudo certinho, alinhado, tá? E agora, gente, depois que eu fiz aqui o ponto baixíssimo, né, na minha primeira e na segunda correntinha aqui do leque, né, eu vou fazer uma correntinha de separação para ficar igual aqui, ó, a correntinha que eu deixei, né, e vou fazer o quê? Eu vou trabalhar agora esta parte aqui e esta parte aqui, né? Nós vamos fechar, né? Porque ela ainda não foi fechada, certo? Então, agora eu volto aqui, eu viro o trabalho, né? Pra ficar melhor. E venho aqui finalizar esse meu leque. Então, aqui eu já vou e já faço os 3 pontos altos que estão faltando aqui pra ele. 1, 2 e 3, certo? Aí agora eu faço 2 correntinhas, vou aqui, no próximo intervalo, faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Próximo intervalo, mais 3 pontos altos. 2 e 3, certo? Olha como que tá ficando. Aí agora, 2 correntinhas de separação. Aqui já é meu leque, eu vou repetir o meu leque, tá? Um ponto alto. 2 pontos altos e o nosso terceiro ponto alto. Aí, 3 correntinhas de separação, né? Porque no nosso leque são 3 correntes. Aí, aqui no mesmo intervalo para fazer o leque, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Gente, a troca da agulha deu uma ajuda enorme na minha tensão, tá? Do ponto. Eu tô com o ponto muito apertado hoje e, assim, isso tá me ajudando bastante, tá? Então, é interessante isso, né, gente? Então, fica essa dica aí pra você que tem a tensão do ponto muito apertada, igual é o meu caso. E tem dia que tá o extremo, então troque a agulha, tá? Se tá muito largo, você diminui, né, a agulha. Se tá apertado demais, você troca por um tamanho maior e assim vai, né? A gente vai adaptando, né? Porque nós fazemos trabalhos manuais, não somos uma máquina, né, gente? Então, assim, precisamos nos adaptar também, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A gente vai agora descer essa lateral aqui e chegando aqui, nós vamos fazer igual fizemos aqui nessa outra florzinha aqui, tá? Nós vamos fazer aqui apenas meio leque pra tá emendando essa outra, tá bom? Aí depois a gente fecha tudo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar mais linha aqui, né? Pronto. Aí, aqui, agora a gente vai fazer 2 correntinhas. Gente, ó o cabo da minha agulha saindo aqui. Deixa eu apertar. Eu preciso comprar agulha nova, gente. Eu fazendo comprinhas, eu vou trazer aqui pra vocês verem. Aí, agora, gente, no meu próximo intervalo aqui, eu faço 3 pontos altos apenas. 2
e 3. 2 correntinhas. No próximo intervalo, 3 pontos altos. 2 correntes. Aí, aqui, já cheguei no meu leque, né? E eu vou fazer apenas 3 pontos altos, ok? 2 e 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos aqui fazer uma correntinha, certo? E vamos pegar a nossa terceira florzinha para tá emendando, né? Aí, feita a correntinha ali, nós vamos aqui no nosso intervalo do leque e vamos fazer os 3 pontos altos, certo? O primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Aí, agora, eu viro aqui desta forma o trabalho e coloco, né, as florzinhas avesso com avesso, tá? E agora a gente vai vir aqui, ó, na correntinha que separou um espaço com o outro, né, um intervalo com o outro, e vou fazer um ponto baixíssimo na primeira, um ponto baixíssimo na segunda. Aí, aqui agora eu já tô no meu intervalo, né? Vou fazer aqui 3 pontos altos. 2 e o terceiro. Ó. Aí, tô agora novamente nas correntinhas. Então, eu faço um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, certo? Agora, eu venho aqui no meu intervalo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, aqui agora, novamente nas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo, na próxima aqui, outro ponto baixíssimo. E agora, eu tô aqui no meu leque, né? Eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3, certo? Olha como que tá ficando. Agora, nós vamos fazer aqui os pontos baixíssimos na primeira correntinha aqui do intervalo do leque. Gente, é um pouquinho difícil, tá? Pra pegar aqui, mas não é impossível. Então, a primeira correntinha aqui, nós vamos caminhar. Na segunda, caminhamos com um ponto baixíssimo, certo? E agora, eu faço uma correntinha para virar, né? Porque eu não trabalhei a terceira aqui, eu faço ela para poder virar aqui. Aí, a gente vira o nosso trabalho e aqui eu finalizo o meu leque com os 3 pontos altos que está faltando. Primeiro, o segundo e o terceiro ponto, olha, certo? Agora eu faço 2 correntinhas. Vou no próximo intervalo. Gente, desculpa que eu acabei balançando aqui a câmera. Fiz um ponto alto, vou e faço aqui o segundo
e o terceiro ponto, certo? 2 correntes. No próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Saiu ali, gente. Segundo. E o terceiro. 2 correntinhas. Aí, aqui eu já tô no meu leque, né? E repito ele, tá? Ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Certo? Então, gente, aqui tá desta forma o nosso trabalho até agora, certo? Nós já fizemos aqui a união, ó, tá unidinho, muito lindo, né? Que esse acabamento, essa forma de união de square é perfeita, gente. Porque você une ele fazendo o fechamento dos outros, né? Então fica assim uma coisa super bem acabada, ok? Espero que vocês tenham gostado desta forma. E agora a gente vai preencher aqui, tá? Toda essa parte, tá bom? Eu vou estar preenchendo ela com vocês, né? Eu só parei para dar uma pausa mesmo para vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? E então vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha, 2 correntinhas no próximo intervalo aqui, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo intervalo, 3 pontos altos. Duas correntinhas, e agora aqui no nosso leque, 3 pontos altos. Eita, gente, aqui. Calma aí que saiu aqui. 3 pontos altos. 3 correntinhas. E agora mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, completando aqui o nosso leque do canto, né? Agora, 2 correntinhas e vou fechar essa parte aqui, olha, da seguinte forma. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E agora, 2 correntinhas. Aqui, nesse lequinho aqui, né, gente? A gente fez o quê? Iniciamos eles apenas com 3 pontos altos, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai terminar ele aqui. Ou seja, nós vamos colocar aqui os 3 pontos altos que está faltando nele, né? Para poder completar o nosso leque. 2 e 3, certo? Agora, a gente faz o seguinte, uma correntinha e aqui nesse intervalinho aqui que tem da união de um square ao outro, a gente faz
um ponto baixo, uma correntinha, e aqui vamos tá passando para a próxima florzinha, né? Nesse canto aqui do leque que não foi finalizado também, e vamos estar fazendo os 3 pontos altos que falta para ele. 1, 2, 3, certo? 2 correntinhas e vamos dar continuidade. Ó, no próximo intervalo, 3 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo intervalo, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Aí aqui, no próximo leque que também não foi finalizado, nós vamos finalizar ele com 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui no espaço, né, da junção de um square com outro, um ponto baixo, uma correntinha. Olha como que tá ficando lindo, né? Aí aqui também não foi finalizado, nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos do nosso leque para fechar ele. 2, 3, 2 correntinhas, aqui no próximo intervalo, 3 pontos altos, gente, desculpa, eu balancei a câmera de novo, 2 correntinhas, aqui no próximo intervalo, 3 pontos altos. Agora, chegando aqui, a gente vai fechar diferente. Nós vamos fazer um ponto alto deitado. Aí eu vou aqui na minha primeira, segunda, terceira correntinha desse ponto alto que a gente fez, busco o fio e faço um ponto alto, ok? Deixa eu puxar esse fio aqui. Aí aqui eu vou dar uma travadinha aqui, né, no fio, e vou aqui mesmo nesse espaço fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir 1, 2 correntinhas, e aqui nesse mesmo intervalo eu vou fazer mais 2 pontos altos. Por que mais 2 pontos altos? Porque esse primeiro aqui, ele equivale a um ponto alto, ou seja, um ponto baixo com 2 correntinhas equivale a um ponto alto. Deixa eu fazer meu próximo ponto alto aqui. Então, aqui eu formei o meu bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas e venho aqui no intervalo do leque. E aqui eu vou fazer leque sobre leque. Agora, só vai ser repetição, tá? Esse tapete é muito fácil de fazer, porque é só repetição. Fiz os 3 pontos altos do leque, vou fazer 3 correntinhas. E aqui dentro mesmo do leque eu vou colocar mais 3 pontos altos. Eu fui pegar fio, gente, que tinha enrolado ali. 1, 2 e 3, certo? Agora, 2 correntinhas, vamos virar aqui, né? E nesse próximo intervalo aqui,
nós vamos continuar com os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Ou seja, nossa, a agulha escapou. Ou seja, é só repetição. 2, 3, certo? 2 correntinhas de separação. E no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes. Ó. E no próximo, 3 pontos altos. Três, ok? 2 correntinhas. Tô aqui no leque novamente. Vou fazer 3 pontos altos. Três correntes e 3 pontos altos para formar o nosso leque. 1, 2 e 3. 2 correntes de separação e vou para o próximo intervalo. Eu vou fazer essa parte aqui, tá? Porque é só repetição. E quando chegar aqui nesse, eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente, voltei. Fiz aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos para chegar aqui, né, onde eu falei com vocês. Vou fazer 2 correntinhas de separação. E aqui, notem que tem o leque, né? Então, a gente vai aqui nesse espaço do leque e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. E aqui nesse outro leque, do outro square, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, tá? Dois e 3. 2 correntes de separação. Olha, desta forma, fica a corrente a carreira, gente, desculpa, certinho, entendeu? Aqui, mesmo estando juntinho, né, um espacinho de bloquinho com o outro, não tem problema nenhum, porque depois o tapete vai se alinhar conforme a gente for colocando as outras carreiras, ok? Então, não se preocupe com esse espaço reduzido que ficou aqui. Agora, a gente vai dar continuidade, tá? Eu vou continuar o meu aqui com a repetição, que não tem segredo nenhum, que é só repetição de 3 pontos altos nos espaços comuns aqui da nossa carreira, 2 correntinhas de separação. Aqui, no leque, você vai fazer igual aqui, ó, foi feito, tá? 3 pontos altos, 2 correntes de separação. No próximo leque, 3 pontos altos, 2 correntes de separação. Aqui, ok? Aqui no final, nós vamos repetir leque sobre leque, ok? Aqui a gente vai repetir a carreira novamente. Aqui, leque sobre leque. E desta forma a gente vai dar continuidade nessa carreira aqui, ok? Eu vou fazer a minha aqui, quando eu chegar aqui no final, nesta parte aqui, para fechar ela, eu volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, nesta carreira para estar iniciando ela. Eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto alto deitado. Aí eu vou aqui. A gente aqui primeiro colocou o quê? Um ponto baixo e 2 correntinhas. Eu vou na segunda correntinha aqui, contando de baixo para cima.
puxo o fio e faço o meu ponto alto deitado. Travo o fio ali, e aqui mesmo eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e já inicio aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, certo? Sendo que esse daqui é o nosso primeiro ponto alto. E depois a gente coloca mais 2. Agora 2 correntinhas e no próximo intervalo mais 3 pontos altos. Gente, como eu falei com vocês, é só repetição, não tem erro. Qualquer dúvida, é só vocês estarem voltando o vídeo, tá? Ou vocês também podem deixar aí nos comentários para mim qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, eu fiz aqui o bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e agora eu já tô aqui no meu leque, que vai ser leque sobre leque. E como é o nosso leque? 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 2, 3, e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí 2 correntinhas de separação pra gente tá indo aqui pro nosso próximo intervalinho para tá preenchendo com 3 pontos altos. Então, gente, é só repetição, como vocês podem ver, tá? Eu vou estar fazendo aqui com vocês o total de 5 carreiras nesse tom aqui de bege, tá? Eu vou estar fazendo um total de 5 carreiras. Depois, eu vou estar voltando e voltar iniciando 2 carreiras com esse tom de azul, para combinar com a florzinha, certo? E depois tem o detalhe do bico, que eu vou fazer com esse tom de azul também. Só que um detalhe que eu quero falar com vocês. A gente, quando chegar lá no final, eu vou estar ressaltando esse detalhe, mas eu já vou deixar uma prévia aqui. Aqui, nós precisamos de quê? Para o nosso tapete, o bico dar certo, nós precisamos ter carreiras de bloquinhos que terminam com números pares, tá? Não pode terminar com número ímpar, porque senão a nossa carreira lá no final, né, o nosso bico não vai dar certo, não vai fechar, ok? Então, quando eu falo carreiras terminadas em par, eu quero dizer o seguinte, vamos lá. Aqui, ó, partindo desse leque, ó, o leque, essas 3 correntinhas, separar essa parte e essa parte aqui, ok? Então, vamos lá, partindo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é um número ímpar, né? Então, é só a gente contar ímpar, par, ímpar, par, ímpar, certo? Então, aqui já não dava para mim terminar o meu tapete assim, entendeu? Eu preciso terminar com números pares, tá? Tanto par aqui quanto aqui. Então, nessas 2 laterais tem que ter número par pro tapete, depois o bico fechado, dá tudo certo, ok? Eu ressaltei isso daqui para vocês, né? Já, na verdade, adiantei. E depois eu vou estar ressaltando mais ainda isso lá no final, ok? Lá a gente vai ver realmente na prática o resultado, para vocês saberem, eu quero aumentar o meu tapete, então quantas carreiras a mais eu preciso fazer para bater um número par e o bico der certo, ok? Então, gente, eu vou finalizar aqui as minhas 5 carreiras, eu já tenho 2 carreiras finalizadas, tô na minha terceira aqui que eu iniciei, vou finalizar as 5 nesse tom bege, e depois eu vou voltar com vocês iniciando a próxima carreira com esse tom de azul, que eu vou fazer 2 carreiras com ele e depois voltar com a cor bege, tá bom? Então, já já eu volto. Prontinho, gente. Eu fiz aqui
né, as minhas 5 carreiras com a cor bege, tá? A primeira carreira foi onde a gente uniu os square, certo? Aí depois dessa primeira carreira, fizemos mais 4. Então, totalizamos 5 carreiras com esse tom de bege. Aí eu tô aqui, ó, no finalzinho da minha 5ª carreira, fiz 2 correntinhas e vou vir aqui na pontinha, né, na correntinha aqui que a gente subiu depois do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para fechar ali, né? E vou cortar o meu fio. Aí puxo. Pronto. Agora eu vou pegar esse tom aqui, né, de azul, e vou fazer 2 carreiras com ele, tá? Peguei aqui, vou fazer a laçadinha aqui, tradicional inicial. Aí vou vir aqui, depois que eu fiz a laçadinha, eu vou nesse leque aqui, ó. Em qualquer um dos leques, né? Eu vou aqui e vou puxar a minha laçadinha. E vou subir mais 2 correntinhas, tá? A primeira que prendeu, mais 2. E aqui dentro do leque, eu vou fazer novamente um leque. Então, as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, mais 2 pontos altos, ok? Faço 1, 2, 3 correntinhas e novamente dentro do leque, mais 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro. Aí 2 correntinhas de separação e vou pro próximo espacinho aqui, fazendo os nossos 3 pontos altos. Dois. E 3. 2 correntes de separação. Gente, agora só vai ser repetição. Eu vou rodar aqui a base com esse tom de azul. E chegando aqui no finalzinho da carreira, eu rodo com vocês. Prontinho, gente. Terminei aqui a minha carreira no tom azul, né? A minha primeira carreira. E aqui no finalzinho, nós vamos arrematar da seguinte forma. Lacei o fio na agulha, venho aqui na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto alto alongado, tá? Aí travo aqui, volto no espaço, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui, novamente no espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Aí, agora, eu faço 2 correntinhas, vou aqui no leque e vou fazer leque sobre leque. Que são 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Aí 2 correntinhas de separação. E vou aqui pro próximo espaço. Os espacinhos comuns aqui, né?
que faço 3 pontos altos em cada espacinho, separado por 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. E 2 correntinhas de separação. Então, gente, não tem segredo, tá? A gente vai dar a volta aqui, mais uma vez, no tom de azul, né, no meu caso. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, ok? Pronto, gente, cheguei aqui no final da carreira. Fiz 2 correntinhas, vou fechar aqui na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Aí faço uma correntinha para firmar e vou cortar o meu fio. Puxo aqui para arrematar e agora eu vou com a cor bege novamente, tá? E nós vamos fazer 2 carreiras, que é a mesma coisa que fizemos aqui com o tom de azul, ok? Então, vamos fazer a laçadinha inicial, padrão aí, né? E vamos vir aqui no leque, puxar ela, aí aqui a gente já sobe 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e vamos fazer novamente o nosso leque, tá? 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do leque para formar um novo leque. Ok? E 2 correntinhas de separação. E assim a gente formou o leque. Eu vou pegar aqui o nome do tom de azul que eu usei, foi esse daqui, ó. O Euro Roma Big. Ó, esse tom de azul. Foi o Euro Roma Big, a cor azul royal, tá? Eu esqueci de falar na hora que eu iniciei para vocês. E a numeração é a 6. Vamos voltar aqui. Aí, 2 correntinhas de separação. Nós vamos aqui no nosso espaço e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. E, gente, é repetição novamente, tá? Eu vou estar fazendo 2 carreiras nessa cor bege aqui. E aí, vai ser novamente repetição, tá? Eu vou fazer as 2 carreiras, igual eu fiz aqui no tom de azul. E aí, a minha terceira carreira, depois dessas 2, eu vou mudar um pouquinho, aí eu volto com vocês explicando, tá? Então, eu vou voltar no finalzinho da segunda carreira. Prontinho, gente, voltei, tá? Fiz aqui as minhas 2 carreiras na cor bege. Depois, né, da carreira de azul, fiz 2 carreiras no tom de bege, tá? Tô aqui no finalzinho, ó, pra fechar a carreira. Vou fechar aqui junto com vocês. Vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou vir aqui na minha segunda correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo, certo? E vou caminhar até aqui com ponto baixíssimo, até aqui no leque, tá? Com ponto baixíssimo. Então, aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Agora, aqui nas 2 correntinhas, um ponto baixíssimo para cada uma. Agora, aqui no próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. E aqui no próximo, outro ponto baixíssimo, tá? Aí,
Aqui no leque, eu vou fazer um ponto baixo dentro do leque, ó, vou fazer de novo para vocês verem, ó. Aqui dentro do leque, eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para equivaler um ponto alto, tá? Um ponto baixo e 2 correntinhas equivale à altura de um ponto alto. E faço aqui dentro mais 2 pontos altos. 1, 2. Agora eu faço 3 correntinhas. Aqui dentro, novamente, do leque, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1. 2. E 3, tá? Agora eu vou jogar esses pontos um pouco aqui pro lado. Ó, joguei um pouco pro lado. E vou fazer mais 3 correntinhas, gente. Fiz 3 correntinhas, venho novamente dentro do leque e faço mais 3 pontos altos. Porque aqui a gente tá fazendo um leque duplo. Por que um leque duplo? Porque ele tem essas duas argolinhas aqui, entendeu? Aí, 2 e 3. Olha, então aqui já tá se formando o acabamento pra gente tá fazendo, né, o nosso bico daqui a pouco. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer aqui uma correntinha e vamos vir aqui nesse espaço e vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E agora, nesse espaço aqui, a gente vai fazer um leque. Ó. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, porque é um leque, né, que a gente tá fazendo, então, o leque sempre vai ser isso. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, certo? Ó, fizemos aqui, então, deixa eu arrumar aqui para vocês poderem ver, tirar a agulha. Ó, aqui a gente fez o nosso canto, certo? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui fizemos uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e aqui um leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente esse daqui, ó, que é uma correntinha, vamos aqui no espaço e vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. E agora, novamente aqui, outro leque. Então, essa vai ser a repetição desta carreira agora, tá? Ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, certo? 2 e 3, ok? Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira, tá? Antes de eu continuar a minha carreira, o que eu quero falar com vocês? Referente a aumentar o tapete, tá? Vamos lá. Aqui, eu tenho, no caso, contando com a junção do square, tá? Que a gente uniu o square aqui com o tom de bege, né? Então, contando a partir desta daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Que vai equivaler ao tamanho do tapete que eu tô fazendo, tá bom? Depois, no final, eu vou estar dizendo para vocês o tamanho que ele ficou, tá? Lembrando que o tamanho não é um tamanho exato, porque
depende da tensão do fio que eu tô ali naquele momento, a tensão do meu ponto naquele momento, né? Depende da espessura do fio, depende do tamanho da agulha. Então, assim, é um tamanho aproximado que eu vou passar para vocês, que vai tá ficando, se vocês colocarem essa quantidade aqui de carreiras, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 9 carreiras, ok? E essa quantidade de carreiras aqui, para vocês estarem aumentando o tapete, a largura do tapete, né? Por quê? A largura, porque o comprimento é só vocês estarem colocando mais square das florzinhas que vai estar aumentando, ok? Mas a largura, para vocês estarem aumentando, vocês têm que estar adicionando mais carreiras dessa daqui, ok? Então, para estar adicionando, a partir dessa quantidade aqui, é só estar adicionando mais duas, de 2 em 2, entendeu? Então, aqui tem 9, aí 10, 11, adicionava mais duas, ficava com 11 carreiras, contando a partir da junção aqui, tá? E aí, assim ia, 11, 12, 13, entende? Assim ia dar certo, porque a gente precisa aqui, ó, lembra que eu falei? Ó, a partir daqui, ó, tá vendo? Aqui é o nosso leque, certo? Aqui é a divisão dele. Aí, contando desse bloquinho daqui do leque até esse bloquinho aqui do leque, tem que ter números pares, tá? A carreira precisa terminar em números pares, tanto aqui, nesta parte aqui, né? Quanto nesta parte aqui, tá? Aqui também precisa ter números pares, tá bom? Então, vamos contar aqui que essa parte é pequena, vai ser melhor para mim mostrar para vocês. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ó, contando daqui, tá? Ó, aqui tem o espacinho, né? A divisão do leque, e a gente vai contar daqui, ó. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar e par. Então, aqui o meu bico vai dar certo, entendeu? Se terminasse em ímpar, não ia dar certo. Então, tem que terminar em par, tanto nesta parte quanto nessa outra daqui, tá? Então, a gente precisa sempre tá acrescentando de 2 em 2 para o nosso trabalho terminar em números pares, né? Em conjuntinho aqui, tanto na parte horizontal quanto na parte vertical do nosso tapete, precisa terminar com bloquinhos de números pares, tá? E a gente vai estar aumentando, o que eu tô falando para vocês, o aumento é a partir dessas 9 carreiras aqui, tá? Que eu fiz. As 9 aqui é o padrão que eu vou estar passando o tamanho para vocês. E a partir dessas 9, vocês vão aumentando de 2 em 2, ok? Lembrando que 9 contando da junção aqui, que é da cor bege que eu comecei, tá? Mas não precisa se prender à cor do tapete. É só tô falando assim da cor para vocês poderem entender, ok? Se ficar alguma dúvida, depois vocês podem estar me perguntando nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, agora vamos dar continuidade aqui. Eu fiz, né, aqui o leque. Agora, eu vou estar fazendo uma correntinha, no próximo espaço, um ponto baixo e uma correntinha. E aqui no próximo, outro leque. Então, gente, aqui, essa carreira agora vai ser essa repetição, tá? Leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aí, no próximo espaço, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Depois leque, depois o ponto baixo, separado das correntinhas. E vou fazer a minha sequência, essa sequência que eu acabei de falar para vocês. E chegando aqui no final desta parte aqui, né, dessa lateral, eu volto com vocês pra gente estar fazendo de novo o canto juntos, tá bom? Prontinho, gente, cheguei aqui no final, tá? Aí agora eu finalizei um leque aqui, vou fazer
uma correntinha, e aqui no espaço, um ponto baixo, uma correntinha, certo? Agora, aqui no canto, né, que eu vou repetir com vocês para ficar bem frisado isso, vou fazer um leque duplo, certo? Que é 3 pontos altos, 2, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Um, 2, 3. Aí, novamente, 3 correntinhas. Aí, a gente dá, né, uma chegadinha nesses pontos pro lado, para caber os outros 3 pontos altos aqui dentro do leque. E a gente faz eles, ó. 1, 2 e 3, certo? Ó. E assim o nosso canto fica com o nosso leque duplo, tá? Agora, toda hora, gente, eu tenho que ficar arrumando a minha agulha, que o cabo tá soltando, né? Agora, eu vou virar aqui, pra ficar melhor pra me trabalhar. E fiz ali a minha correntinha, vou aqui no espaço e vou fazer o meu ponto baixo. Faço a correntinha novamente, e aqui no próximo espaço eu vou fazer o leque, tá? 3 pontos altos, 2, 3 correntinhas, e aqui mais 3 pontos altos. Um, 2 e 3, certo? Uma correntinha, aqui no próximo intervalo, um ponto baixo, uma correntinha, e no próximo leque, no próximo ponto baixo, leque, ponto baixo, e assim vai. Essa vai ser a sequência que a gente vai dar, né, a volta no tapete todo. Agora, vocês já sabem o passo a passo desta parte aqui, tá? Então, eu vou tá finalizando todo o meu tapete, dar a volta nele todinho aqui. E quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, cheguei no final de mais uma carreira. Aí, aqui, eu fiz a minha correntinha. E agora, eu vou fazer aqui, nesse intervalo, o meu ponto baixo. E a correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui a gente tem um ponto baixo e 2 correntinhas, né? Eu vou aqui na segunda correntinha, contando de baixo para cima, e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Agora, a gente vai caminhar novamente aqui até chegar aqui dentro do leque, tá? Com um ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui no meu próximo ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Aqui no próximo, escapuliu aqui, e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro do espaço do leque, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer mais 4 pontos altos. Então, vamos lá. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. E o quinto ponto, certo? Ó, ficamos aqui então com 5 pontos, tá? Fizemos o ponto baixo mais 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e fizemos mais 4 pontos altos. Então, temos 5 pontos altos, ok? Agora, a gente vai fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, certo? E aqui nesse próximo espaço que a gente tem, que a gente fez um leque duplo, nós vamos estar fazendo mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto, certo? Olha, eu vou desmanchar o meu quinto ponto aqui, que ele ficou bem largo. O quarto também, gente. Então, vamos estar fazendo esses dois últimos pontos aqui, ó. O quarto e o quinto ponto, ok? Então, aqui, a gente ficou com nosso canto desta forma aqui, certo? Com uma argola com 8 correntinhas, né? Que são os nossos intervalos do leque. Então, aqui no nosso intervalo de cada leque, nós vamos colocar 5 pontos altos, tá? E em cada vão do intervalo, nós vamos separar eles por correntinhas, tá bom? Nos cantos, igual esse daqui, vai ser 8 correntinhas. E na lateral, vai ser 5 correntinhas. Deixa eu virar aqui, para ficar melhor, para vocês verem. Ó, agora a gente tá aqui na lateral, certo? E agora a gente vai fazer 5 correntinhas, ok? Nós não vamos trabalhar mais esse vão aqui, tá? A gente já vai direto pro vão do leque, tá bom? Então, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ok? E vamos direto aqui, vamos fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5, ok? Ó, desta forma. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar aqui com a sequência fazendo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, lacei ali a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer mais 5 pontos altos dentro do intervalo do leque, tá? Então, essa vai ser a nossa repetição agora por toda essa carreira, tá? Nós vamos estar fazendo 5 pontos altos dentro de cada intervalo do leque da carreira anterior, separados por 5 correntinhas, tá? Então, a gente sabe que nas laterais, essa vai ser a nossa repetição, tá? A nossa ordem aqui nessa carreira vai ser essa: 5 correntinhas, 5 pontos altos, 5 correntinhas, 5 pontos altos, ok? Eu vou estar fazendo esta parte aqui, chegando aqui no canto, eu volto para estar fazendo novamente o canto com vocês, tá? Para estar frisando melhor o canto. Mas essa lateral não tem segredo, sempre no intervalo do leque da carreira anterior, a gente vai colocar 5 pontos altos, tá? E no espaço de um intervalo do leque para o outro, nós vamos fazer o quê? 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no intervalo, 5 pontos altos, ok? Então, eu vou terminar o meu aqui, vou fazer aqui, certo?
E quando chegar aqui no final, no canto, tá? Eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Cheguei aqui no final da minha carreira. A gente tá aqui no canto desta carreira aqui, né? 1, 2 cantos. Então, aqui eu fiz 5 correntinhas, tá? Agora, aqui no canto, no intervalo do leque, eu vou estar fazendo 5 pontos altos também. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Ó, 5 pontos altos. Agora, a gente vai fazer o quê? 8 correntinhas, tá? Então, no canto do nosso tapete aqui, nós vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Laçou a linha na agulha, vamos aqui no próximo intervalo, né? Porque esse daqui era um leque duplo, certo? E nós vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Agora, virando aqui o nosso tapete, nós estamos novamente na lateral, certo? Então, agora a gente vai fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, e vamos aqui, laçou a linha na agulha, no próximo intervalo do leque, vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, 5 correntinhas. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, vai ser essa repetição por toda a volta do nosso tapete, tá? Não tem erro, tá bom? Nos cantos, a gente vai estar colocando, nos intervalos do leque, 5 pontos altos e 8 correntinhas. E nas laterais, nos intervalos do leque, 5 pontos altos, separado por 5 correntinhas, tá? Então, não tem erro. Se ficar alguma dúvida, é só tá voltando o vídeo, tá? Ou você tá indo também nos comentários, que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Eu vou estar dando continuidade aqui nesta carreira, tá bom? E chegando no final, aqui no final, eu volto com vocês, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, chegando no final eu volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei no final da minha carreira. Já fiz aqui as minhas 5 correntinhas. Agora, a gente vai fechar aqui essa carreira na nossa segunda correntinha, contando de baixo para cima. Nós vamos aqui nela e vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Agora, a gente vai caminhar até o nosso terceiro ponto aqui, ó. Porque, ó, o primeiro é o ponto baixo com as 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, o nosso segundo ponto e o nosso terceiro ponto. Então, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto, tá? Então, aqui, no segundo ponto, um ponto baixíssimo, no terceiro ponto, um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui no ponto alto onde eu tô, tá? No terceiro, vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, sem fazer correntinha, eu vou colocar 6 pontos altos dentro dessa argolinha aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar 6 pontos altos aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5 e 6, certo? Feito isso, eu vou fazer 2 correntinhas aqui, tá? Mas se vocês quiserem, pode estar fazendo 3, tá bom? E vou colocar do outro lado, para formar aqui o nosso leque, a gente tá fechando, né, um leque aqui. Eu vou colocar mais 6 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Ó, desta forma, ok? Agora, a gente, sem fazer correntinha, nós vamos nesta parte aqui, ó. Aqui, nós temos 5 pontos altos, ok? Nós vamos contar 1, 2, no terceiro, igual a gente fez aqui, vamos fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Sem correntinha novamente, vamos aqui nessa argola agora e vamos colocar aqui um leque, tá? Ó, vamos lá. 1, 2, 3 pontos altos. E eu vou fazer 2 correntinhas. Lembrando que vocês podem estar fazendo 3 correntinhas, tá? E vou completar porque o nosso leque é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? 2 e 3, ok? Ficando desta forma, ó, o canto e a lateral vai ficando assim. Agora, sem correntinha novamente, pulo 1, 2, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aí, a próxima argolinha, vou fazer junto com vocês de novo. Vou colocar aqui dentro um leque, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, aqui, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. E assim, gente, vai ser a nossa carreira, tá bom? Nós vamos repetir toda essa sequência. Eu vou fazer até aqui no cantinho, tá? E chegando aqui no canto, eu volto para estar repetindo o canto com vocês, tá bom? Mas não tem erro, é super fácil, é só essa repetição mesmo, tá bom? Então, chegando aqui no canto, eu volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui no final da carreira, né? Da lateral, na verdade. E tô aqui no canto pra gente fazer novamente juntas, tá? Então, deixa eu desmanchar aqui o pontinho embaixo que eu fiz, pra gente tá fazendo o canto juntos. Aqui eu fiz o leque, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora aqui, eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Sem correntinha, eu vou direto aqui pro nosso canto, tá? Aqui nós vamos colocar 6 pontos altos dentro dessa argola, tá? Então, vamos lá. Calma aí, gente, que meu barbante tá querendo desfiar aqui. 1. Eita. 2. 3. 4. 5 e 6. Ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas. E novamente aqui
na mesma argola, mais 6 pontos altos. Então, aqui o nosso leque é formado de 6 pontos altos, 2 correntinhas e mais 6 pontos altos, tá? Então, aqui eu tô no meu terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto alto. Ó, 2, 4, 6. Agora, aqui já é a minha lateral, tá? Então, aqui na lateral, ó, o leque, fizemos certinho. Agora, aqui na lateral, nós vamos contar 1, 2 no terceiro ponto alto, 1 ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, nós vamos passar para essa próxima argolinha aqui, tá? Que é a argolinha de 5 correntinhas que a gente fez. Aqui nós vamos fazer o leque novamente, que os leques das laterais são leques normais, né? 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas, tá? Lembrando que quem quiser pode estar fazendo 3 correntinhas, tá? Eu tô fazendo 2, porque eu não tô achando necessidade de fazer 3, por causa que eu tô usando uma agulha de número 4, tá? E mais 3 pontos altos aqui, ok? Ó, aí aqui eu conto 1, 2, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui no canto vai ser, na onde tem a nossa argolinha de 8 pontos altos, vai ser o quê? Nós vamos estar colocando 6 pontos altos, 2 correntinhas ou 3, tá? Fica a critério de vocês. E mais 6 pontos altos, tá? Sem fazer correntinha nenhuma, nós vamos pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos colocar um ponto baixo. E aqui na nossa argolinha de 5 correntinhas, nós vamos fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas ou 3 e mais 3 pontos altos, tá? Então, essa é a repetição. Se ficar alguma dúvida, é só tá voltando o vídeo, tá? Eu creio que não vai ficar dúvida nenhuma, tá bem explicadinho para vocês o passo a passo. E eu vou estar fazendo toda a volta aqui do meu tapete agora, tá? Com essa repetição, tá bom? E chegando aqui no final, eu volto com vocês pra gente tá dando início à nossa última carreira, tá bom? Que eu vou estar fazendo no tom de azul, ok? Então, eu vou dar a volta e chegando no final, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Essa é a nossa penúltima carreira, né? Então, nós vamos fechar ela da seguinte forma. Aqui tem o nosso primeiro ponto baixo, né? Quando a gente iniciou ela. Eu vou aqui nele, tá? Sem fazer correntinha, eu vou direto nele aqui. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Ó, fechei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha aqui. Vou pegar minha tesoura aqui. Cega, né, minha tesoura. Tem que comprar tesoura, gente. E vou arrematar o meu fio, tá? Puxei aqui, deixar ele aqui pra trás, que depois eu vou arrematar ele. Agora eu vou pegar o meu fio azul. Então, gente, vamos fazer a laçadinha inicial padrão aí. Feito ela, nós vamos aqui no primeiro ponto alto dos 6 pontos altos que nós temos do canto, tá? Nós vamos aqui no primeiro. Aqui, o ponto alto, ele tem 2 argolinhas, tá? Eu vou na de trás para prender aqui o meu fio azul, pegar a laçadinha dele ali, ó, e vou puxar, certo? Puxei, faço uma correntinha para prender. Agora, na outra laçadinha da frente, eu vou, introduzo a agulha, vou lá e busco o fio e faço um ponto baixo, tá? Eu gosto de prender desta forma, gente,
porque eu acho que fica mais firminho, tá bom? Agora, feito o ponto baixo, no próximo ponto alto, nós vamos caminhar com ponto baixo. Então, em todos esses 6 pontos, nós vamos estar fazendo ponto baixo. É ponto baixo, tá, gente? Não é ponto baixíssimo. Agora é ponto baixo pra gente dar o acabamento aí. Essa é a nossa última carreira, tá bom? Então, caminhei aqui, ó, sobre os 6 pontos altos, tá? E agora, aqui dentro do espaço do leque, eu vou fazer um ponto baixo novamente. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um ponto picô. O ponto picô, eu vou pegar essa argolinha que tá aqui deitada e essa outra aqui, ó. E vou puxar o fio ali, novamente aqui, passar a linha na agulha, ok? Lacei as duas, finalizei. Vou de novo, 1, 2, 3 correntinhas. Pego essa laçadinha e essa outra aqui. Laço lá o fio. E agora, puxo novamente as duas laçadinhas, tá? Nós vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3. Venho aqui nessas duas argolinhas aqui, ó, e faço o picô. Olha, certo? Ficou com 3 ondinhas de ponto picô. Agora aqui, volto aqui novamente dentro do leque e faço um ponto baixo. Olha, tirar aqui a agulha para vocês verem. Fica o formatinho de uma meia flor, né? Muito bonitinho. Então, nós vamos agora fazer o quê? A mesma coisa que fizemos desse lado aqui. Nesses 6 pontos altos aqui, nós vamos fazer em cada ponto... Eita, tá escapulindo aqui. Em cada ponto alto, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Para dar o acabamento aí da nossa peça. Então, em cada ponto desse daqui, eu tô fazendo ponto baixo. Ó, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nesse ponto baixo que a gente tem da carreira anterior, nós vamos pular ele, não vamos trabalhar nada em cima dele, tá? Nós já vamos aqui no ponto alto do leque e vamos fazer um ponto baixo. Sobre o próximo ponto do leque, outro ponto baixo, sobre o próximo, outro ponto baixo. E aqui dentro do leque, nós vamos fazer novamente esse picô aqui que a gente fez, tá? Essa meia florzinha de picô. Então, nós vamos fazer o quê? Fez o ponto baixo, 3 correntinhas e vou fazer o picô. Peguei as duas argolinhas, puxei o meu fio, busquei a linha ali, fechei novamente 3 correntinhas e faço o picô. De novo, 3 correntinhas, volta aqui, puxo as argolinhas ali para fechar o picô. Ó, 1, 2, 3. 3 ondinhas. Agora eu vou aqui dentro do espacinho do leque e faço um ponto baixo. Aí aqui, os 3 pontos do leque, né, vou e faço ponto baixo. Gente, desculpa, eu balancei a câmera sem querer. Então, aqui, em cada ponto alto do leque, eu vou e faço ponto baixo em cada ponto, certo? Então, gente, essa é a repetição, não tem erro, tá? Se ficar alguma dúvida, é só tá voltando o vídeo, tá bom? Eu vou frisar aqui falando mais um pouquinho com vocês. Em cada ponto alto desse, nós vamos fazer ponto baixo, tá? E aqui no vão do leque, vamos fazer a meia florzinha de picô para formar a meia flor, tá? E aqui, vamos dar a sequência em todo o tapete, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, é só tá voltando o vídeo que vai tá sabendo fazer direitinho, tá? Ou vocês podem estar também comentando
aí que eu vou estar sanando a dúvida de vocês, tá? Eu vou estar finalizando a minha peça toda aqui agora, fazendo o acabamento, e chegando aqui no final eu volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui no final da minha carreira. Agora eu vou continuar aqui, ó, fazendo os pontos baixos que falta, porque aqui eu fiz, né, a meia florzinha de picô no intervalo do leque. Aí tô aqui agora finalizando com os 3 pontos baixos que faltam em cima de cada ponto alto. E aqui a gente não vai fazer ponto baixo nesse ponto baixo aqui, né? Nós já vamos arrematar direto aqui no primeiro ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui no meu ponto baixo, porque é um pouco difícil de introduzir a agulha aqui, que é o primeiro ponto que a gente faz sempre é assim, né? Aí, eu puxo e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui agora eu faço uma correntinha. Venho aqui com a minha tesoura, já corto meu fio. E já puxo pra tá arrematando a nossa carreira. Então, gente, o nosso tapete ficou assim. O acabamento, olha, depois a gente vai estar arrematando esses fios, tá? Eu não vou estar gravando para vocês o arremate, pro vídeo não ficar mais longo do que já tá? Mas é super fácil, é só ir costurando, né, com a própria agulha de tapeceiro. Quem tem prática com a agulha de crochê, pode estar pegando uma agulha de numeração mais fina, que também dá para ir arrematando, tá? Mas eu aconselho estar usando uma agulha igual essa daqui de tapeceiro, que é mais fácil, tá? Aí depois você divide o fio, dá um nozinho ali e arremata, tá bom? Então, gente, é isso. Olha que graça que fica, muito bonito o nosso tapete, econômico, fácil de fazer. E é isso, o passo a passo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, não é inscrito no canal, se inscreve para poder me ajudar. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para estar me apoiando também. Compartilhe o vídeo, tá? E deixa aí nos comentários o que vocês querem estar vendo nos próximos vídeos, se tem alguma dúvida desse conteúdo, tá bom? Então fiquem todos com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!